perguntando o seguinte, cara. Há uma semana atrás, o Palmeiras sofreu um calor do River Plate em casa, despertando muitas dúvidas, não em vocês, mas em quem via aquele jogo. Caramba, o que está acontecendo? Olha o futebol do Palmeiras contra o River Plate. Aí a resposta foi um excelente primeiro tempo contra o Grêmio, excelente primeiro tempo, e o massacre de ontem. Queria que você contasse o bastidor para mim, Rafael, para a gente, para as pessoas que estão acompanhando a seleção, desse pós-River Plate, do que vocês conversaram e de como o Palmeiras reagiu tão bem e rapidamente à derrota do River semana passada. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, André. Caio, Pedrinho, Kleber. Cara, então, na verdade, quando acabou o jogo do River ali, é óbvio que a gente estava feliz por ter classificado, né? Era um momento ali que a gente passou para a final depois de não sei quantos anos, né? 17, não lembro muito bem. Mas estava todo mundo com uma sensação ali de que poderia ter sido, que a gente não precisaria ter sofrido tanto como foi, né? A gente sabe que o time do River é uma grande equipe, né? Mas a gente sabe também que ali naquele jogo a gente cometeu alguns erros e deixou de fazer algumas coisas que acabou dificultando um pouco mais a nossa classificação. E logo após isso, né, uma conversa entre nós com o Abel, né, a gente viu que não era por causa desse jogo também estava tudo errado, né, que a gente tinha mérito em ter chegado à final, mas que a gente precisava melhorar. Então, a partir daí, a gente viu que a gente estava errando, ou que falhou, né? E acertamos, colocamos mais intensidade e daí as coisas começaram a acontecer melhor. Muito bem. Seguir a nossa entrevista aqui. Caio Ribeiro. Veiga, primeiro parabéns pelo teu momento. Cara, e muito mais do que o time, eu queria entender um pouquinho da sua adaptação. A gente viu você jogar muita bola no Curitiba, muita bola no Atlético Paranaense, e nos bastidores e até em alguns programas a gente se questionava, falava, poxa, por que o Veiga não tem uma sequência? Né, um meia que faz gol, que dá passe para gol, por que ele não tem uma sequência no time titular? A que você atribui essa demora e a esse teu bom momento? É adaptação? É a chegada do Abel? Porque eu imaginava que a tua resposta fosse um pouquinho mais rápido, que você pudesse há mais tempo estar jogando o que você está jogando agora. Então, desde quando eu vim pro Palmeiras, Caio, as coisas na minha vida aconteceram muito rápido em 2016, né? Em 4 meses eu estava treinando praticamente separado e joguei e fui vendido. Então, cheguei no Palmeiras muito rápido. 2017, quando eu cheguei, era tudo muito novo para mim. Eu não estava, vamos dizer assim, tão maduro, né? Então, acredito que ali não joguei tanto por causa disso. Agora, 2019, quando eu voltei, né, do Atlético, depois de um bom ano que eu fiz, acredito que foi mais por causa de sequência também no Palmeiras, né? Mas não transfiro responsabilidade para ninguém. Acho que se eu também não tive sequência em alguns momentos, eu tenho a parcela de culpa nisso, né? Mas eu sempre acreditei no meu potencial, naquilo que eu podia fazer, né? Não deixei também isso que não estava acontecendo me abater nesse sentido, né? Mas sempre acreditei em mim. Então acho que quando chegou a sequência, eu estava mais preparado, mais maduro, mais tranquilo, eu soube aproveitar, né? Uma posição que eu gosto de jogar, que é mais perto do gol também, que isso conta muito, né? Mais perto ali, armando o jogo e chegando para finalizar. Então acho que tudo isso tem um pouquinho também na minha evolução. Eu vou furar a fila aqui deles, porque eu quero te fazer uma pergunta em cima do que o Caio falou, o Rafael. E tem a ver mais com saúde pública até do que com futebol. Para mim, você era o melhor jogador do Palmeiras no começo da era Abel ali e você teve Covid em novembro, né? Você testou positivo para Covid. A minha impressão, vendo de fora, por isso eu queria te ouvir, vendo de fora, observando, é que você teve dificuldade na sua retomada para atingir o mesmo patamar que você estava. É só uma impressão ou, de fato, você sentiu uma dificuldade pós-Covid e que você pode falar da doença para a gente, ou pelo menos da contaminação pelo vírus? Então, eu, na verdade, antes do Covid, eu estava num momento muito bom também, fazendo gols, né, ajudando o time. E ali, quando eu peguei o Covid, foi logo depois de um jogo que eu fiz 2 gols contra o Ceará, né? Eu estava numa sequência muito legal. Então, fiquei um pouco chateado por ter pego, porque eu estava me cuidando muito, né?
me cuido ainda, mas enfim. E daí depois quando eu volto, eu vejo que eu fiquei em casa sozinho 10 dias, né, trancado. O Palmeiras que mandava para mim as refeições, suplemento, tudo. Só que, cara, quando você tá trancado em casa, não faz nada no começo, né? Até o segundo, terceiro dia você fica tranquilo porque a gente vem numa batida de jogos e viagem muito grande. Mas vai passando isso, a gente não tem, eu não senti a fome que eu perdi, né? O cheiro, o olfato, e daí não sente fome, daí já não come como antes, você não faz tanto exercício como antes para sentir fome. E quando eu voltei, eu perdi um pouco de peso, né? Perdi um pouco nessa questão de força. Eu me senti assim, um pouco mais fraco, né? Até nos primeiros treinos eu senti bastante. Então, eu jogando, via que meu corpo não estava respondendo do jeito que eu queria. Inclusive num jogo ali contra o Inter, que eu saí no intervalo, eu passei mal, vomitei no meio do intervalo, né? Então, assim, juntou isso que meu corpo não estava respondendo do jeito que eu queria. Talvez eu também tenha colocado algumas coisas na minha cabeça de cobrança além do normal, porque eu queria fazer gol, queria ajudar. Mas daí chegou um tempo que eu falei, eu preciso concentrar só naquilo que eu preciso fazer para evoluir, esquecer o resto. E daí quando a gente está leve, está tranquilo, as coisas acontecem. Cara, muito importante o seu relato, Rafael, porque a gente trata assim, virou uma coisa tão banal, né? O contágio pelo vírus. Todo mundo conhece muita gente, convive com muita gente que pegou, e a gente trata, às vezes, quase que como um terceiro cartão amarelo. Ah, fulano tá fora por Covid. E, cara, é óbvio que isso tem um impacto. É óbvio que isso tem um impacto. É atleta mesmo, né? Num atleta de alto claro, é óbvio. E num atleta de alto rendimento, é óbvio que isso tem um impacto na vida, na profissão, no andamento da carreira dele. E bate com a nossa observação de fora, porque é exatamente isso. Ele era o melhor jogador do time. É óbvio que ele sofreu para voltar depois de 10 dias isolado em casa. Fala, Pedrinho. Não, é até importante o que o Veiga falou para uma avaliação da gente, né, que trabalha comentando os jogos. A gente também tem que rever, porque às vezes a gente exige o talento do Veiga, só que desconsidera a questão. Imagina um time com surto de Covid, Pedrinho. Um time que perde 10, 12 jogadores. E aí é óbvio que vai cair o rendimento desse time, é óbvio. E outra, André, cada um reage de uma forma. De repente o Veiga, mesmo com dificuldade, reagiu mais rápido que outro jogador pode reagir. O Rafael Moura deu uma declaração que ele ficou 25% do pulmão tomado, enfim. Primeiro, parabenizar aí o Veiga, que brevemente vai se tornar um meio-campista artilheiro desde o ano 2000 do Palmeiras. Duas perguntas em uma, Veiga. Primeiro é se a competitividade entre você, Lucas Lima, o Zé Rafael, que estava jogando mais à frente, essa coisa de cada um jogar um jogo, aí se jogasse mal, saía, isso também tirava a tua confiança para você ter um rendimento melhor, aquela obrigação, preciso render, senão no outro jogo eu estou fora. E já emendando uma segunda pergunta, se também o ajuste do teu posicionamento, que muitas vezes você foi deslocado por uma beirada para fazer quase uma função de extremo, tendo que acompanhar a lateral, e agora você joga centralizado e com muito mais opções de passe, se isso também melhorou e potencializou o teu jogo. Então, a questão da competitividade, é lógico que isso tem um peso, né? Porque, igual eu falei, em 2017, 2019, tinham muitos jogadores. E não que nós não queremos competitividade, porque isso é importante, isso eleva o nosso nível nos treinos, nos jogos. Só que é uma responsabilidade que a gente entra e eu, né, entrava comigo mesmo, eu falei, cara, tenho 10 minutos, então em 10 minutos eu tenho que fazer um gol, tenho que fazer 2 gols, tenho que dar um passe, tem que... E quando você entra assim, tem que fazer, as coisas não saem naturalmente, entendeu? Então, às vezes, acabava as coisas não fluindo do jeito que eu queria, talvez por eu querer tanto essas coisas, entendeu? Então, hoje, eu mais tranquilo nesse aspecto, eu mais maduro, também entendo que esse processo foi bom para eu amadurecer, né? Mas agora, eu, graças a Deus, como eu falei, estou mais maduro, eu consigo levar melhor essa questão. E a outra pergunta foi do posicionamento, né? Que jogou. Sim, desde o Atlético eu sempre gostei muito de... Na verdade antes, mas no Atlético começou a acontecer mais. Que foi entrar mais na área, que foi pisar na área, acompanhar, criar jogada e pisar na área. Então,
é ali que eu gosto de jogar centralizado, eu já falei em outras entrevistas, né? Mas isso não quer dizer que se durante o jogo precisar, eu não vou jogar aberto, né? Já joguei na base, já joguei no Palmeiras, no próprio Atlético, em outras funções, e eu faço, mas a pergunta é onde eu prefiro. Eu prefiro centralizado, como eu já falei. Kleber? E o bacana, o legal é que muito do que a gente conversou na primeira hora do programa, antes do Rafael conversar com a gente, ele está meio confirmando, né? De posição, de competição, do elenco. Então eu queria te fazer uma assim, é claro que a resposta mais natural que você pode dar é assim, não, somos um grupo, um elenco, o importante é o todo e não o individual. Mas a gente vê claramente que em alguns momentos do futebol, o cara vai para o banco e fica bravo, o cara não joga e fica bravo. E o Palmeiras tem hoje, apesar de uma sequência, mas eu não acho que o elenco seja tão curto, acho que é um elenco de um bom tamanho. E, por exemplo, o Luiz Adriano é o principal artilheiro do time, né, na temporada. Esse fica menos no banco, ficou um pouquinho quando voltou. Você e o William, que são os outros dois principais goleadores do time, hora em vez vocês esperam para entrar, entra, joga. Você não jogou os 2 jogos como titular contra o River. É isso que eu queria saber. O Felipe ontem ficou no banco, o Felipe Melo, e o Abel fala, isso vai ser importante fora do campo. Essa que eu queria. Qual é a tal da liga? Qual é o discurso do treinador? O que faz com que jogue o Mike, ou jogue o Marcos Rocha, jogue o Luan, ou jogue o Alan, jogue você, ou jogue o Zé Rafael, que tudo fica bem. É só porque o resultado está vindo positivo? Qual é essa de assim, nós estamos aqui juntos? O Caio falou agora há pouco, não tem mais essa de 11 titulares. Qual é essa para não ter bico? Então, na verdade, essa é uma gestão muito boa também que o Abel faz, né? Porque é até engraçado, porque muitas vezes a gente dorme não sabendo quem vai jogar, entendeu? Então a gente fica sabendo às vezes quem vai jogar 2, 3 horas antes do jogo, justamente para todo mundo se preparar e tá bem, tá preparado para não ter aquela de os 11 já são esse, agora a gente não sabe quem que é, sabe? Então ele faz isso para todo mundo se sentir importante nos trabalhos táticos, ele mistura, né? Então todo mundo acaba se sentindo importante, todo mundo acaba remando pro mesmo lado, porque sabe que, na verdade, o objetivo de todos depende de cada um, né? Então, quem entra ali, como você falou, ontem o Mike mesmo jogou muito bem, né? Então, todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem a sua parcela de contribuição dentro do grupo, que no final, se somar tudo isso, quem ganha é cada um. Então, a gente depende do outro para as coisas acontecerem, né? O Rafael, você está dando uma entrevista muito interessante aqui, cara, com vários fatos legais, a questão do Abel, da Covid, do seu posicionamento. E eu queria agora entrar na final da Libertadores. A gente olha a maratona do Palmeiras, vive em 3 competições e fala, caramba, não dá, ninguém aguenta, vai ter que escolher uma competição, vai ter que abrir mão de algo. No entanto, vocês insistem em se manter vivos nas 3. Como é que internamente vocês falam sobre isso? Vai dar para chegar até o dia 30 na final da Libertadores com o pé no acelerador lá embaixo no Campeonato Brasileiro, como vocês fizeram contra o Grêmio, como fizeram contra o Corinthians, quinta-feira contra o Flamengo? Vocês vão conseguir jogar até o dia 30 essa maratona de Campeonato Brasileiro para brigar pelo título? André, a gente já passou esse mesmo ano aqui por momentos complicados também. Pô, treinar em casa durante não sei quantos meses, né? Eu mesmo treinei na sacada do meu apartamento, por vídeo. Agora há pouco a gente teve surto de Covid, perdemos 19, 20, não sei quantos atletas, e mesmo assim a gente continuou mantendo um nível legal, ganhando jogos importantes. Então não dá para agora a gente querer escolher um campeonato, escolher outro, sabe? Eu acho que passou tudo isso aí, principalmente do Covid, a gente se fortaleceu de um jeito que, cara, a gente vai jogar e vai ter que dar, entendeu? A gente não tem que ficar colocando desculpa, ou jogo, ou muito jogo. A gente tem que resolver o problema, a gente tem que resolver essa questão dentro de campo, cada um vai dar um pouco mais. E, cara, a gente já passou, igual eu falei, por tantas coisas, falta 1 mês e pouco, 2 meses para acabar
essa temporada de 2020, então até o final a gente vai com o pé no acelerador, cada um vai fazer o máximo, porque, cara, a gente sabe o que a gente está vivendo nesse ano é para entrar para a história. Então, nosso foco é esse. A gente sabe que a gente não ganhou nada ainda, mas a gente está no caminho certo. Última rodada aqui com o Kleber, o Pedrinho e o Caio. Fala, Kleber. Aproveitar para ver se eu estou com uma percepção errada. Nos anos anteriores, desde que você chegou até o começo dessa temporada 20, o Palmeiras estava sempre assim, se o Palmeiras não ganhar tal campeonato, o Palmeiras é candidato. E às vezes o próprio Palmeiras vendia essa ideia. E eu fico com a sensação que esse ano vocês correram mais naquele pelotão, sabe aquela prova de velocidade, prova de fundo, que o cara fica lá no meio do pelotão e na última volta ele dá uma arrancada, faz um sprint e ganha a corrida. Vocês se sentiram assim menos falados e aí mais confortáveis para desenvolver o trabalho de vocês esse ano? Kleber, questão de ser menos falado, eu não sou um cara que fico acompanhando muito notícia, televisão, rede social, nada. Então, eu não gosto muito de ficar, né, acompanhando isso. Tem uma pressão nossa, que dentro do clube já tem. Agora eu senti essa pressão principalmente de fora, né, principalmente em 2017, quando a gente ganhou aquele campeonato. Na verdade, o Palmeiras ganhou o campeonato em 2016, em 2017 contrataram mais gente para poder ganhar. Então, esse ano, eu acho que eu não senti pressionado de fora, nada. Eu acho que a gente lá tem a nossa pressão, que a gente tem que ter por jogar no Palmeiras e vestir essa camisa, né? Mas, é igual eu falei, as coisas só acontecem quando a gente está tranquilo, quando a gente está leve, quando a gente está com a cabeça boa. Então, essa questão de tem que e não fazer, concentrar para fazer aquilo que a gente precisa, muitas vezes atrapalha. Então, eu acho que a gente está num momento bom, todo mundo está num caminho legal, todo mundo está focado, porque igual eu falei, é para entrar para a história, né? Então todo mundo quer ficar com o nome marcado na parede do Palmeiras. Pedrinho? Ô Veiga, não é uma comparação não de treinadores, é só uma avaliação mesmo. Com o Abel, vocês têm um tipo de treinamento muito mais intenso, muito mais parecido em termos de desgaste físico do jogo. Isso é uma pergunta. E se também os setores são muito mais trabalhados por parte, por exemplo, alguns movimentos do meio para frente no corredor central, alguns movimentos coordenados pela beirada, na questão mais até ofensiva. Existe isso? Existe uma diferença? Pedrinho, então, tem sim, né? Tem esses treinamentos assim específicos, né? No ataque, na defesa, no meio, né? Até a comissão do Abel é uma coisa que eu nunca tinha visto, achei bem legal. Tem uma pessoa que cuida da defesa, tem uma pessoa que cuida do ataque, e isso é muito bacana porque a gente aprende no coletivo, mas aprende também individual, né? E a outra pergunta que você falou, que eu esqueci, foi do... Oi, Rafa, não ouvi. A sua última pergunta, Pedrinho. A primeira pergunta eu esqueci, desculpa. O nível de intensidade dos treinamentos, se é próximo ao jogo, se é diferente dos outros. Então, o Abel é um cara que cobra muita intensidade, né? Muita intensidade. Só que o mais legal disso também é que ele cobra muita intensidade, mas não do corpo em si, mas da gente pensar em fazer aquilo que precisa ser feito para justamente no campo a gente gastar menos energia para fazer aquilo que não precisa. Então, eu vejo essa intensidade tanto em campo com bola, mas também na questão de leitura de jogo, da gente entender e saber o que está fazendo, né, para poder gastar menos energia durante o jogo. Funkeiro Caio Ribeiro, faça a última pergunta do programa, por favor. Veiga, boa sorte aí nessa reta final e nessas finais aí que vocês têm pela frente. É oportunidade sim de fazer história sua pessoal e do clube, né? De escrever o nome na história do clube. E parabéns pelo teu momento, você está jogando muita bola. Eu fiquei curioso, você falou um pouquinho do lado emocional, principalmente daquela semifinal contra o River, do dia seguinte, que o Abel já enalteceu as coisas boas e que era importante virar a página, né? Já pensar no próximo adversário, que tinha muita coisa bem feita que vocês construíram para chegar a uma final de Libertadores. E de fato é assim. Agora, você também disse que alguns erros não poderiam ser repetidos.
Quais foram esses erros? O que vocês acham que vocês erraram naquele jogo e que não pode acontecer agora diante do Santos na grande decisão? Não estou aqui para apontar nome, dedo, ninguém, mas eu acho que principalmente nesses jogos decisivos, né, falando por mim também, a gente tem que criar a situação e fazer gol. Não pode criar e desperdiçar, porque nesses jogos em reta final a gente sabe que acontecem as coisas no detalhe, né? Então criou a chance, a gente vai ter que fazer, vai ter que matar. E a questão de jogar, colocar a bola no chão, que é o que a gente tem feito, acredito que a gente poderia ter feito talvez melhor contra o River, e isso daí acabou deixando eles mais com a posse de bola e a gente sofreu mais do que precisava. Rafael Veiga, obrigado pela entrevista, cara. Foi excelente te ouvir. Espero chegar um dia nesse patamar aí, sem ver muita TV, rede social, desligar um pouco dessa loucura. Vou me esforçar para seguir o seu exemplo. Obrigado mesmo, grande abraço. Parabéns pela vitória de ontem. Como é que é, Kleber? Vai ter que fazer gol para fazer isso. É verdade. Vou tentar fazer uns golzinhos aí, entrar mais na área, como ele tem falado aí. E obrigado mesmo, Rafael Veiga. Parabéns e um ótimo restante de temporada de Campeonato Brasileiro. E se a gente nos falar mais, uma ótima final dia 30, meu velho. Até a próxima. Obrigado, André, Caio, Pedrinho, Kleber. É um prazer estar falando com vocês. Um abração. Prazer foi nosso, cara. Foi excelente a conversa.